Boa tarde para os irmãos. Nesta tarde estão ao vivo, né? Ligado aí na internet, no Instagram. Quero desejar a vocês uma boa tarde, né? Que nesta tarde o Senhor venha estar com cada um de nós, né? Que o Senhor venha nos guardar, né? Que o Senhor venha estar conosco. Estava aqui falando com o Senhor, estava orando, falando com o Senhor. E eu resolvi fazer uma live, né? Para falar do amor dele. Para poder passar para vocês, né? Algo da parte do Senhor, né? Para que através do que eu falar, vidas venham ser libertas, transformadas, guiadas pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E antes de começar, né, a falar algo da parte do Senhor, a falar da palavra do Senhor, eu vou orar ao Senhor para agradecer por este momento, esta oportunidade de estar transmitindo, né, falando do amor dele aos corações de vocês. E vamos curvar a nossa cabeça e vamos agradecer a Deus e orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, Senhor. Estou aqui, Senhor, na tua dependência, Pai. Seja comigo, Senhor, nesta tarde, Senhor. Que cada pessoa que vai ouvir a tua palavra, Senhor, venha ser impactada com o teu poder, com a tua manifestação, Senhor. Que o Senhor possa entrar no coração das pessoas, que o Senhor possa derramar cura, libertação e transformação. Senhor, eu te agradeço por tudo, Jesus, te agradeço por cada um, Senhor, que vai entrar, que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, entrar na mente, Senhor, no coração, que o Senhor possa resolver, Senhor, as feridas, Senhor, que o Senhor possa curar. Que o Senhor venha resolver, Senhor, as causas antigas, Senhor. As frustrações antigas, Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar e transformar, Jesus. Amém. Então, estou nesta tarde, né? Estava orando ao Senhor e falando com Deus, né? Pedindo ao Senhor uma palavra para trazer hoje para o coração de vocês. E o Senhor me deu uma palavra, né? Que é uma palavra bastante conhecida, né? Que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, que diz assim: Glória a Jesus. E tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância. Apresentou-se com Acabe. Capítulo 18, primeiro. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Juda: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Perdão. Então, foi a palavra que o Senhor me deu nesta tarde para trazer para vocês, que aqui fala sobre uma aliança, né? Uma aliança que Josafá, ele fez esta aliança com o rei Acabe, né? E vamos ver aqui que ele aparentou-se, né? Quer dizer que a família dele, né, se uniu, né, com o rei Acabe. E a Bíblia vai dizer que o filho de Josafá casa com Atalia, né, filha do rei Acabe. Então eles eram parente, eles eram família.
Então Josafá, ele se uniu a este homem, né, a este rei, que era o rei de Israel. Porque neste tempo aqui ele reinava em Israel, né? Então Josafá, ele não consultou ao Senhor, ele não orou ao Senhor, perguntando qual era a vontade de Deus, qual era o propósito de Deus na vida dele, mas ele se uniu a este homem, um homem na qual ele andou errante, porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel para se unir a ela. Foi um casamento simbólico, um casamento político, para unir as alianças, para ele crescer, né, para ele se fortalecer. Aquele casamento foi um casamento militar, um casamento político, né, onde ele queria cada vez mais ficar forte diante do povo. E por isso que ele se uniu a Jezabel, filha do terrível... Como é o nome do pai dela? Que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver aqui. O nome do pai dela... Glória a Jesus. Estou enxergando tão mal. Etibaal era o nome do pai de Jezabel. Então, era um homem, né, que ele era idólatra, né? E Acabe acabou se unindo, né, com ela para as alianças, né, ficar mais forte, se fortalecer o exército dele, né, se aliou a pessoas que fazia totalmente coisas erradas diante da vontade de Deus, diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que esta mulher era uma mulher que era uma mulher feiticeira, né? Que ela era uma mulher idólatra, né? Ela servia a deuses estranhos, ela servia a deuses pagãos. Então, assim, ele se uniu a esta mulher. E por ele se unir a esta mulher, ele acabou, né, causando na vida dele perdas. E ele foi um mau rei. Ele reinou mal em Israel. Então ele trouxe para a nação a idolatria. Ele trouxe para a nação coisas pagãs. Porque ele cultuava a outros deuses com ela, com Jezabel. Ele fazia culto. Ele dava adoração a outros deuses. E a Bíblia vai dizer que agora Josafá, ele se une não só em alianças, mas o filho de Josafá agora casa com esta filha de Acabe, que é a Atalia. Então, uma mulher, né, que era totalmente virada para outros deuses. Né? Então, imagine só um homem escolhido por Deus como Josafá, né, que ele tirou do altar tudo aquilo que... Glória a Jesus. Então, assim... Aleluia, Jesus. Então, assim, Josafá, ele era o rei de Judá. E ele tinha riquezas, ele tinha glórias, ele tinha abundância, ele era muito abundante. Ele era um homem, né, na qual ele conheceu a Deus, né? E a Bíblia vai dizer que ele era o filho de Asa. Então, Asa foi um bom rei. Ensinou a Josafá os mandamentos, né? Então, a Bíblia vai dizer que agora... Glória a Jesus. Meu Deus. Estevão, eu tô fazendo uma live, Estevão. Oxi, tu não tá vendo não, é? Ouvindo? Glória a Deus. Aí, a Bíblia vai dizer agora que ele faz esta aliança com alguém que não era para fazer. Uma aliança errada. E muitas das vezes nós estamos assim, nesta posição. Nós se unimos a pessoas na qual elas não estão na mesma direção. Na qual elas não estão no mesmo patamar. Os pensamentos são diferentes. A vontade é diferente. As ações é diferente. Então, a Bíblia vai dizer que nós não podemos fazer alianças com pessoas erradas. Isso seja em qualquer área de nossas vidas. Porque as alianças erradas vai refletir lá na frente. Porque a Bíblia aqui vai dizer que lá na frente o filho dele se uniu, casou-se com a filha de Acabe.
Uma aliança errada, ela vai percorrer a história, o caminho no qual o Senhor tinha algo melhor, tinha outro algo melhor para eles, né? Para a família de Josafá. Mas Josafá, ele se uniu a uma pessoa que não tinha a mesma intenção, porque a Bíblia vai dizer aqui que ele queria que Acabe queria que Josafá se unisse a ele para ir para uma guerra, para ir guerrear contra Gileade, né? Então, vamos ver aí que ele, né, ele não só queria se unir porque Josafá era um rei, mas sim para unir as nações, para ficar um exército forte e para ir para a guerra com ele, porque ele queria se vangloriar, ele queria ficar forte. Ele achou em Josafá alguém forte para se fortificar. Mas a Bíblia vai dizer que foi uma aliança errada. Glória a Jesus. Nós não podemos tomar direções na qual o Senhor não quer que nós tomamos. Há muitas direções que o Senhor não quer que você tome, mas você toma porque você não consulta o Senhor. Porque o que faltou aqui em Josafá foi uma intimidade diferente. Ele deveria ter ido lá falar com o Senhor e procurar saber se era da vontade do Senhor esta aliança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Será que as alianças que eu e você estamos fazendo alianças que vêm da vontade do Senhor? Será que o Senhor quer que você faça esta aliança? Você já consultou o Senhor qual é a vontade de Deus na sua vida? Porque aqui Josafá, ele não tinha consultado ao Senhor, mas ele tomou as suas próprias decisões em se unir ao terrível Acabe. Glória a Deus. Será que você já perguntou a Deus por que tanta aflições no seu caminho? Tantas barreiras? Será que não tem sido as alianças que você tem feito com pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm visões diferentes, que não está na mesma visão? Ei, quem está contigo não está na mesma visão. Não está no mesmo patamar. O teu pensamento é diferente. Porque tu ainda continua com esta aliança. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Josafá foi o quarto rei de Judá. Asa, o seu pai, foi o terceiro rei. Né? E a Bíblia vai dizer que Asa, ele andou com Deus. Ele foi justo perante Deus, então ele ensinou a Josafá. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Asa, o pai de Josafá, ele expulsa do país todos os que praticaram a prostituição, os cultos pagãos. Ele expulsou, ele tirou do meio do povo. Então, aquilo que não agradava ao Senhor, Asa começou a tirar, começou a limpar, a tirar. Glória a Jesus. Mas Josafá, ele fez diferente. Ele foi se unir. Ele foi fazer aliança com um homem idólatra que conhecia o poder do Deus vivo. Mas ele se uniu com pessoas que eram de outras nações, pessoas idólatras, como Jezabel, que era filha de um homem idólatra, que cultuava deuses pagãos. Glória a Jesus. Então, Asa, ele expulsa do país todos os que praticaram a prostituição, cultos pagãos. Ele retirou todos os ídolos. Ele colocou para fora da casa. Será que Josafá, ele não viu isso que o pai dele fez? Glória a Jesus. Então, ele tirou,
ele tirou até a sua mãe. A mãe de Asa, ela era a rainha. Glória a Jesus. Então, ele até tirou ela do trono. Porque ela também fez. Ela fez uma estalta. Para servir, para cultuar uma deusa chamada Acera. Glória a Jesus. Então, ele foi instruído, Josafá foi instruído por um homem bom, que tirou do povo, do meio do povo, a idolatria, a prostituição, os ídolos, porque até a sua mãe que estava lá, reinando, ele tirou ela. Ele aboliu ela, porque ele não queria. Ele queria limpar. A nação estava em decadência e Asa, ele foi lá e tirou. Mas Josafá, ele não seguiu. Ele foi fraco. Glória a Jesus. Por ter se unido a Acabe. Ou será que Josafá não tinha ouvido falar que Acabe perseguia o povo de Israel? Perseguia os profetas através de Jezabel. Glória a Jesus. Então, muitas das vezes, como eu tinha falado outra hora, nós também fazemos sim alianças com pessoas erradas. Nós também cometemos erros, como Josafá, mas aqui está escrito, né? Os exemplos, para que nós não venhamos tomar também a mesma direção que Josafá tomou. Está aqui os grandes exemplos de homens que falharam contra o Senhor, que erraram, que fizeram aliança com pessoas idólatras, com pessoas que viviam fazendo feitiçaria, cultuando a outros deuses, dando ouvido a coisas na qual não edificava. Glória a Jesus. E Acabe ele queria que Josafá subisse com ele para a guerra. Ele queria que Josafá fosse com ele para a guerra, entrasse na guerra com ele. Ele queria se fortalecer. Ele queria se unir, se fortalecer nas costas de Josafá. Alguém quer se fortalecer em cima de você. Alguém quer subir em cima de você, porque você entra na guerra e toda guerra que você entra, você ganha. E por isso que alguém não sai de perto. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso que alguém está perto, porque quer se fortalecer. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, antes de ir para a guerra, antes de subir, antes de ele cometer este erro, ele vai consultar, ele pergunta para Acabe se já consultou a Deus e o que é que Deus, né, iria falar. Aí a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 18, o verso 4, e disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Consulta hoje e peço-te a palavra do Senhor. Ei, é a palavra de Deus, você tem que consultar o Senhor. Não é amanhã. O Senhor quer que você tenha uma intimidade, onde Ele se revele para você de uma forma diferente.
Glória a Jesus. Aí aqui fala: então o rei de Israel ajuntou os profetas e 400 homens e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote em Gileade. O rei de Israel, Acabe. Ele ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote em Gileade, ou deixá-lo-eis? Uma pergunta. E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Aqui foi os profetas falando. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos. Então aqueles profetas que o rei Acabe estava consultando não tinha, como é que eu posso dizer, não, Josafá não tinha ficado satisfeito. Ele ainda perguntou: não há ainda profeta algum aqui do Senhor? Então quer dizer que o Senhor, algum momento, deu alguma visão para ele falar isso. Porque aqui fala 400 profetas que Acabe consultou. E os profetas mandaram, disseram que o Senhor estava com eles, que eles poderiam ir para a guerra. Aí ele diz aqui, então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Ainda existia um. A Bíblia vai dizer que Micaías só profetizava coisas má, coisa ruim. Porque era a verdade, o rei Acabe, ele queria profetas, ele comprou os profetas para profetizar coisas boas para ele. Ele não queria verdadeiramente ouvir a voz do Senhor, porque ele tinha culpa dos erros, do pecado que ele cometia contra o povo. Aí Josafá falou: não fale assim, ó rei, não fale assim, ó rei. Josafá repreendeu ele. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse-lhe: trazei aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Juda, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. E cada um e estava assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença, todos os profetas. Então havia profetas profetizando para massagear o ego do rei Acabe. Glória a Jesus. E Zedequias, filho de Quinana, fez para si uns chifres de ferro e disse-lhe: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todos consumireis. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Todos os profetas estavam profetizando que era para eles irem para a guerra, para guerrear. Que o Senhor ia dar nas mãos deles, ia entregar nas mãos deles. Né? Mas Josafá, ele foi sábio quando ele disse: será que ainda existe algum profeta? Porque ele não estava acreditando nos profetas de Acabe, que eram profetas que estavam profetizando para massagear o ego de Acabe, para
consolar o coração de Acabe. Glória a Jesus. Foi assim que aconteceu. Mas quando Josafá disse, ainda não há profetas aqui, será que não existe mais alguém para profetizar? Será que só tem esses? Aí foi quando ele disse que existia Micaías. Mas Micaías só profetizava para ele coisas ruins, porque ele queria ouvir coisas boas. Ele queria que o ego dele fosse massageado. Ele queria que o pecado dele fosse encoberto. Mas a Bíblia vai dizer que Micaías profetizava aquilo que era verdadeiramente o que ele fazia, aquilo que era verdade. Não adianta você querer massagear o ego de alguém. Muitas das vezes nós também se comportamos assim. A gente até quer massagear, até o Senhor fala conosco. Mas por a gente conhecer, a gente vai lá e quer massagear o ego. Mas temos que usar a nossa ferramenta e fazer como Micaías, profetizar a verdade e falar, mesmo que doa. Mesmo que você volte para o calabouço, para a cisterna, mesmo que você venha a ser predejado ou apredejada, mesmo que alguém venha lhe perseguir, mas o Senhor quer que eu e você profetizamos aquilo que vem de Deus. Porque aqui os profetas, eles tinham comprado, os profetas, Acabe tinha comprado. Os profetas se vendiam para profetizar o bem. Para profetizar o bem para Acabe. Aleluia, glória a Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que no versículo 12... E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas é uma boca só. Perdão. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas é uma boca. São boas para com o rei, e seja, pois, também a tua palavra. Aqui, né, o mensageiro foi lá, onde estava Micaías, e falou que a palavra dos profetas era uma palavra só. E que a palavra de Micaías também fosse boa, como as palavras dos profetas aqui. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Então, independente da situação, Micaías, ele ficou-se de pé para fazer conforme aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Aí, no 14, diz assim, vindo, pois, ao fiel o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperareis, e serão dados nas nossas mãos o rei, e lhe disse, até quantas vezes te conjurarei, porque me não fales senão a verdade no nome do Senhor. Então aqui ele está diante do rei Micaías, né? E o rei fala para ele que os profetas falaram que que ele iria subir, iria prosperar. Eles iriam subir para a guerra e iria prosperar. E eles queriam, e Acabe queria que a palavra fosse a mesma. Mas como é que a palavra é a mesma se o Senhor não está falando a mesma coisa? Se o Senhor aqui vai repreender Acabe. Mas Acabe, ele não ficou satisfeito e ele foi. Mas o recado foi dado.
o recado foi dado. Aí aqui no 16, então disse ele, vive todo Israel disperso pelos montes. Israel vivia dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Israel estava sem direção, porque este rei aqui, ele não tinha dado a direção que o povo precisava, porque a idolatria tinha entrado dentro dele. Ele se prostituiu, ele deixou ser usado por Jezabel, fez uma aliança para unir as nações, na qual o Senhor não queria que ele fizesse. Ele fez uma aliança militar com Jezabel, ele casou-se com esta mulher para se fortalecer, porque ele era egoísta, ele queria riqueza, ele queria glória. Glória a Jesus. Então disse ele, vive todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouve a palavra do Senhor, e viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, e quem suba e caia em Ramote de Gileade? E disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Glória a Jesus. Aleluia. Esta é a palavra. Alianças erradas nos leva a lugares errados. Alianças erradas me leva a lugares escuros, sombrios, no qual o Senhor não está. Alianças erradas nos leva para baixo. Aflige a nossa alma. Destrói o nosso sentimental. Destrói o nosso emocional. Alianças erradas. Alianças erradas nos leva para a escuridão. Alianças erradas nos leva a um caminho tenebroso no qual a nossa alma se angustia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele fala ao meu coração e ao teu coração, não faça alianças erradas. Porque alianças erradas vai te levar para o abismo. Consulta, pois, o Senhor, porque ele te dará a direção que tu perde. A direção que você está pedindo vem da parte do Senhor. Se você consultar o Senhor vai te dar uma direção. Só não faça aliança erradas. Aqui foi uma aliança que Josafá fez com este homem. Além de se unir com ele, o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. Então aqui não era só uma aliança, mas era uma união familiar. Glória a Jesus. Qual é a tua aliança? Será que tu tens pedido ao Senhor direção? Será que esta aliança que tu quer fazer é da vontade do Senhor? Será que você já desceu para consultar o Senhor? Porque Josafá ele ainda teve sabedoria, porque ele disse, será que existe algum profeta aqui ainda? Por que ele falou isso? Porque os profetas, os 400 profetas que profetizaram uma coisa só, é para desconfiar. Ele teve o bom senso de perceber que
aquelas pessoas que estavam profetizando uma coisa só, estaria fazendo... É para desconfiar. Então ele disse ao rei Acabe: será que ainda existem pessoas aqui? Será que ainda existe algum profeta em Israel? Aí Acabe diz: tem um sim, Micaías. Mas ele nunca profetiza o bem de mim, e sim o mal. Mas por que ele profetizava só o mal? Porque ele fazia coisas terríveis. Ele fez alianças erradas. Ele adorou os Balaíns, a feitiçaria. Ele cultuou a deuses estranhos, pagãos. Ele se ajuntou com a Jezabel para trazer a idolatria para o povo de Israel. O povo de Israel estava sem pasto, estava sem pastor, eles estavam sem direção, eles não tinham mais o quem os guiasse, porque o rei aqui era um rei perverso. Glória a Jesus. A Bíblia é bem clara quando diz que o povo aqui estava todos dispersos pelos montes. O povo estava disperso pelos montes, sem saber para onde ir. Como ovelhas que não têm pastor. Estava o povo de Israel. Como um povo desgarrado, que não tem um pastor para os guiá-lo. Porque o rei tinha levado ou tinha trazido, trouxe a idolatria, trouxe a feitiçaria, trouxe os balaíns, trouxe toda a castra de coisas ruins, negativas, deuses pagãos para Israel. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando Micaías ele foi, e quando o mensageiro chegou até ele lá, disse que todos falavam por uma boca só. Que também a palavra dele fosse uma palavra boa, mas ele disse: não, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. É necessário nós falarmos aquilo que o Senhor mandar. Não temos que massagear o ego de ninguém. Os profetas queriam massagear, já não existia mais profeta, porque os que tinham se vendiam. Porque tinha medo de Acabe. Porque tinha medo de Jezabel. Mas Micaías, ele não tinha medo. Ele não se prostrou. Ele não adorou. Ele não temeu ao rei. Glória a Jesus. Glória a Deus. E mesmo o Senhor alertando a Josafá foi para a guerra porque ele foi persuadido. Acabe, ele entrou na mente de Josafá. Então ele foi para a guerra. Mas Deus, por sua misericórdia, o livrou da morte. Mas Acabe, ele teve o que mereceu. Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Porque ali também era uma oportunidade de Acabe também se arrepender. Ele teve a oportunidade de ouvir o que Deus tinha para falar com ele, o que Deus queria realmente com ele. Mas ele não, por ser orgulhoso e ser perverso, e andar nos seus caminhos, nas suas vontades, sem querer seguir a vontade do Senhor, fez alianças erradas. Ele queria ir para a guerra, para ganhar a guerra, para se fortalecer mais do que já era forte. Glória a Jesus. Aleluia. Esta é a palavra
Vamos consultar o Senhor antes de qualquer decisão. O povo de Deus ainda tem 2 joelhos para dobrar e para orar ao Senhor. Se nós orarmos, buscarmos ao Senhor, nós não vamos pecar, porque a Bíblia fala: se nós buscarmos ao Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha presença, se converter dos seus caminhos, eu sararei a sua terra. É a palavra, irmãos. Esse Deus, ele sara, ele traz refrigério para a nossa alma, quando nós verdadeiramente clamamos a ele. Aleluia. Ele sara a nossa terra. Ele sara a nossa alma que está ferida. E muitas das vezes o ferimento é antigo. O ferimento não é da agora. Há feridas antigas, mas o Senhor, ele sara todas elas. O Senhor, ele entra no nosso psicológico e tira toda a bagunça que um dia alguém deixou. O Senhor entra na nossa mente para limpar a bagunça, a sujeira que alguém deixou. O Senhor, ele entra no nosso coração e ele começa a limpar as feridas. Ele começa a sarar a terra. Aleluia. Ele sara hoje a tua terra. Ele cura as tuas feridas. Porque ele é o Deus que quando nós clamamos a ele, ele nos responde. Glória a Jesus. Aleluia. Ele entra no teu emocional nesta tarde. E ele começa a tirar toda a bagunça que o inimigo entrou e fez. Aleluia, glória a Jesus. Ele tira a bagunça. Ele limpa a casa, ele limpa o altar. Ele começa a tirar do altar. Ele começa a tirar do altar toda a nojeira, toda a sujeira. Glória a Jesus, que alguém deixou. Porque muitas das vezes, pessoas são usadas para entrar em nossas vidas, para deixar feridas, amarguras, tristezas, deixar nosso pensamento totalmente destruído. Glória a Jesus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. O Senhor está às portas e o Senhor quer nos levar para morar com ele. O Senhor está preparando um lugar santo. O Senhor está preparando para eu e você reinar eternamente com ele. E o Senhor quer que nós entremos neste lugar sem mancha. A nossa alma tem que estar pura para poder se encontrar com o nosso Mestre. Glória a Jesus. Aleluia. Esta é a palavra, irmãos. Há tanta bagunça neste mundo. Tantas coisas. É como se tivesse uma nuvem negra em cima das cidades, em cima dos países. Há uma nuvem negra. O diabo, ele está trabalhando para tirar o nosso foco da cruz. As armas dele são as armas pesadas, irmãos, e temos que estar de joelhos. Temos que estar orando ao Senhor, porque as armas são terríveis. Se eu e você pudesse contemplar, se os nossos olhos fossem abertos a ponto de nós vermos o que está acontecendo no sobrenatural, a gente ia ficar enojado. Porque Satanás, ele usa pessoas. Ele quer apenas um corpo para usar. E muitas das vezes aquele corpo é uma pessoa que está também necessitada de Cristo.
mas que deixou se levar, se vendeu. Porque muitas das vezes se vender é o melhor. Muitas das vezes se vender é o melhor. Glória a Deus. As pessoas se vendem porque acham que se vender é o melhor. Que elas vão encontrar paz. Mas a paz que eu e você precisa está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não vamos entrar em guerras que nós não podemos entrar. Tem guerras dentro da tua família que tu não pode entrar. Tem guerras que é para você deixar e só orar. Vamos entrar em guerras que o Senhor quer que eu e você entre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nesta tarde venha ser o nosso refúgio. Nos braços dele, eu e você possa encontrar paz da nossa alma. Eu ainda te digo, se o meu povo, é o Senhor que está te dizendo, se humilhar, buscar, clamar, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu sararei a vossa terra, lhe darei paz. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra que eu deixo para você, para a sua meditação. Esta é a palavra que o Senhor falou comigo para eu trazer. Eu de joelho, eu estava orando ao Senhor e eu falando com Deus. E eu falando para Deus, Senhor, eu não sei pregar, Senhor. Né? Até o Senhor tem o chamado, né? Mas nós se perdemos muitas das vezes. Paramos de fazer a vontade do Senhor. Porque Ele faz a promessa, mas depende de mim e de você. Querer obedecer. Querer buscar o Senhor para a promessa se cumprir. Então, a promessa que o Senhor me fez foi uma promessa antiga. Desde quando eu me converti. Quando eu me converti, quando eu voltei para a igreja. Porque eu conheci Jesus na infância. A minha infância foi infância marcada por muitas decepções, tristezas, angústias. Foi uma infância que eu não desejo para ninguém. Mas hoje eu estou aqui. E a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, eu tinha 8 anos. E o Senhor falou comigo. E quando eu voltei para a igreja, com 19 anos, o Senhor fez uma promessa. E disse que eu ia ser ministra, que eu ia ministrar a palavra dele, que eu ia falar do amor dele. Só que, às vezes, você e eu paramos de buscar o Senhor da forma que o Senhor quer que eu e você busque. O Senhor faz a promessa, mas o Senhor quer que você cave o poço. O Senhor quer que você desça para obter, para adquirir conhecimento e sabedoria. O Senhor quer que você cave o poço, porque se você cavar o poço, mesmo que você cave e você não encontre água, mas vai chegar um tempo que você vai encontrar água. Então o Senhor fez essa promessa. Aí eu falando para o Senhor, eu não vou falar nada, eu não vou fazer live. Aí o Senhor tocou em meu coração e disse, vá, eu vou ser com você. Eu falei para o Senhor seja comigo. Faça a tua vontade. E o Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que os irmãos meditem nesta palavra. Que os irmãos busquem ao Senhor. Se nós se unirmos em um só espírito, em uma só adoração, em oração, nós podemos vencer um batalhão de guerra espirituais. Porque a nossa oração, a oração do justo, move muito aos seus efeitos. É a oração. É o segredo da tua vitória, é o segredo da minha vitória. Glória a Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade e muito obrigado por vocês que entraram nessa live e escutaram um pouco da palavra do Senhor, né?
Sei que não tenho palavras bonitas, mas o Senhor, Ele só quer que eu e você se deixe ser usado por Ele. Porque se nós abrirmos a nossa boca, o Senhor vai encher. Glória a Deus. Então, esta foi a palavra. Que você possa ser impactada. E que esta palavra venha fazer efeito em tua vida e na minha vida. Que esta palavra venha causar efeito. Glória a Deus. E que outras vidas que vão ouvir esta live, que o Senhor possa os abençoar. Que a mão do Senhor venha estar estendida para abençoar, para livrar e para converter. Glória a Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. E muito, muito, muito obrigado por vocês. Foram poucas pessoas, mas eu agradeço ao Senhor porque você tirou este tempinho para ouvir a vontade do Senhor, ouvir a palavra de Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade.